Quando você vê a terra fresca sendo jogada em cima de um corpinho tão pequeno, algo dentro de você morre junto. E ninguém nunca te prepara para esse tipo de dor. Bom dia, meus queridos. Aqui é a Dona Ana, 78 anos nas costas, falando direto da minha salinha em São Paulo, capital, no meu apartamentinho simples do Tatuapé. O ventilador tá ligado porque esse calor não dá trégua, mas graças a Deus, hoje tenho um teto seguro sobre minha cabeça. Nem acredito que posso dizer isso depois de tudo que passei. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei presa dentro do peito por mais de 50 anos. Uma história de amor que virou pesadelo, de sonhos despedaçados e de uma dor que nenhuma mãe deveria conhecer. Antes de começar essa jornada difícil, queria pedir um favorzinho do coração. Se inscreve aqui no canal da vovó, dá aquele joinha que não custa nada e me conta nos comentários de qual cantinho desse Brasilzão você tá me assistindo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando minhas histórias e, quem sabe, alertar outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo que eu passei. A vida não é fácil, mas juntos ficamos mais fortes, não é mesmo? Nasci em 1946, numa casinha simples no Brás, quando São Paulo ainda não era essa selva de pedra que conhecemos hoje. Meu pai trabalhava numa fábrica de tecidos, homem honesto que saía de casa antes do sol nascer e voltava quando já era noite. Minha mãe costurava para fora e foi ela quem me ensinou a arte das agulhas e linhas desde pequena. Ana, com uma agulha na mão, você nunca vai passar necessidade, ela sempre dizia. E tinha razão. Foi dessa habilidade que tirei meu sustento por muitos anos. Éramos 5 irmãos, todos apertados naquela casa de 2 quartos. Não tínhamos muito, mas nunca faltou comida na mesa ou carinho. Meus pais, Deus os tenha, eram rígidos, mas justos. A única riqueza que podiam nos dar era a educação, e fizeram questão que todos nós estudássemos pelo menos até o ginásio, o que era muito para a época. Eu era uma menina sonhadora, sabe? Passava horas olhando as revistas de moda que minha mãe trazia das clientes mais abastadas, imaginando que um dia teria vestidos bonitos como aqueles. Na escola, era aplicada, principalmente em português e artes. Adorava escrever pequenas histórias e sonhava em ser professora. Achava lindo ver as professoras com seus cadernos e livros sempre tão elegantes e respeitadas por todos. Aos 17 anos, consegui meu primeiro emprego numa loja de roupas no centro da cidade. Não era grande coisa. Arrumava as araras, atendia clientes, fazia pequenos ajustes nas peças, mas para mim representava independência. Podia ajudar em casa e ainda guardar um pouquinho para meus sonhos. Continuei estudando à noite, determinada a fazer o curso normal e me tornar professora. Foi nessa época, trabalhando na loja, que conheci o Luiz. Ah, meu Deus, como ele era bonito! Alto, moreno, com aqueles olhos verdes que pareciam ver através da gente. Trabalhava numa loja de sapatos do outro lado da rua e sempre vinha comprar cigarros na banca em frente à nossa loja. Um dia, me pegou olhando para ele e sorriu. Foi um sorriso que iluminou o dia inteiro. Boa tarde, moça. Seu vestido combina com seus olhos. Ele disse na primeira vez que criou coragem para falar comigo. Fiquei tão sem graça que mal consegui agradecer. Tinha 23 anos, 6 a mais que eu, e uma confiança que me fascinava. Falava como se o mundo inteiro estivesse aos seus pés. No começo, era só aquilo. Sorrisos trocados pela vitrine, cumprimentos rápidos quando nos cruzávamos na rua. Depois vieram os bilhetinhos que ele deixava na banca de jornal para o jornaleiro me entregar. Pequenos poemas, declarações tímidas, convites para um café que eu, no começo, recusava por vergonha e pelo que minha mãe diria. Moça direita não sai sozinha com rapaz que mal conhece. Ela sempre alertava. E eu respeitava isso. Tinha sido criada assim. Mas o Luiz era persistente. Um dia, apareceu na loja como cliente. Queria comprar uma gravata para o pai, dizia. Passou quase 1 hora lá, experimentando gravatas, me fazendo rir com suas histórias. Quando minha chefe não estava olhando, me convidou de novo para aquele café. Só um cafezinho na confeitaria aqui da esquina. Lugar público cheio de gente. Sua reputação vai continuar intacta. Prometo.
Acabei cedendo. Aquele primeiro café se transformou em muitos outros. Logo estávamos nos encontrando sempre depois do trabalho, às vezes só para caminhar pelo centro antes de cada um seguir para sua casa. Ele era charmoso, falava bonito, tinha planos grandiosos. Vou abrir minha própria loja um dia, você vai ver. Não vou ser vendedor a vida toda. Tenho visão para negócios. Meus pais, no começo, desconfiaram. Papai principalmente achava que Luiz era polido demais, que falava como quem vende óleo de cobra. Mas com o tempo, ele foi conquistando a confiança deles também. Aparecia em casa com pequenos presentes, um bolo para a mamãe, um pacote de café especial para papai, balas para meus irmãos menores. Rapaz educado, acabou admitindo meu pai depois de alguns meses. Pelo menos parece ter futuro. Namoramos por 2 anos. Foram os anos mais felizes da minha vida até então. Luiz me tratava como uma princesa. Lembro de um aniversário meu em que ele economizou por meses para me levar a um restaurante chique no centro, daqueles com toalha de pano e garçom de gravatinha borboleta. Me senti nas nuvens. Para uma menina simples do Brás, aquilo era luxo puro. Continuei estudando. Ele me apoiava. Quero uma esposa inteligente, dizia. Não uma burra que só saiba cozinhar. Isso me encantava. Era tão diferente dos outros rapazes que conhecia, que só queriam moças para cuidar da casa e ter filhos. No final de 1965, ele me pediu em casamento. Foi num domingo, depois da missa. Estávamos sentados num banco da praça, tomando sorvete, quando ele tirou uma caixinha do bolso. O anel era simples, uma pedra pequena, mas para mim valia mais que qualquer diamante. Quero que seja minha esposa, Ana. Quero construir uma vida com você. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Eu com meu vestido branco feito pela minha mãe, ele num terno azul marinho novo. Não tínhamos dinheiro para a festa grande. Foi só um almoço na casa dos meus pais para a família mais próxima. Mas éramos felizes, cheios de sonhos. Fomos morar num quartinho alugado perto da casa dos meus pais. Era pequeno, mas arrumadinho. Eu caprichava na decoração, fazia cortinas coloridas, almofadas bordadas. Queria que nosso cantinho fosse aconchegante, um verdadeiro lar. Luiz continuava trabalhando na loja de sapatos, agora como gerente. Eu tinha conseguido terminar o curso normal e dava aulas para crianças numa escolinha do bairro. Não ganhava muito, mas ajudava nas despesas e me sentia realizada. Sempre amei crianças e poder ensinar era uma alegria imensa. Os primeiros meses de casamento foram como um sonho. Luiz chegava do trabalho, me abraçava forte, perguntava como tinha sido o meu dia. Às vezes trazia uma florzinha, um chocolate, pequenas surpresas para me agradar. Nos fins de semana, íamos ao cinema ou simplesmente caminhávamos pela cidade, fazendo planos, imaginando o futuro. Vamos ter 3 filhos, ele dizia. 2 meninos e uma menina, nessa ordem. E ríamos, como se pudéssemos realmente escolher. Mas foi depois do 6º mês que as coisas começaram a mudar. De forma tão sutil que, na época, nem percebi direito. Foi como aquela história da rã na água que vai esquentando devagar. Quando percebe que está fervendo, já é tarde demais para pular fora. A primeira vez que notei algo diferente foi quando cheguei em casa 20 minutos atrasada da escola. Tinha ficado conversando com a mãe de um aluno que estava com dificuldades. Quando entrei, Luiz já estava lá, sentado na nossa pequena sala, o rosto fechado. "Onde você estava?" perguntou, sem o beijo habitual. "Na escola, conversando com uma mãe de aluno." "Por quê?" "A escola termina às 5. São 5h20. "Sim, mas a senhora Márcia queria falar sobre o Pedrinho. Ele está com dificuldade em matemática e... Da próxima vez, avisa." Fiquei preocupado. Aquilo me pareceu até bonitinho na época. Ele se preocupava comigo. Era cuidadoso. Não percebi que era o primeiro sinal do controle que viria depois. Logo veio a história do dinheiro. Luiz decidiu que deveríamos ter uma conta conjunta, onde todo o nosso dinheiro seria depositado. "Somos um casal agora, Ana. O que é meu é seu, e o que é seu é meu." Concordei, claro. Fazia sentido, éramos uma família. Só não percebi que, aos poucos, ele começou a questionar cada centavo que eu gastava. Precisava mesmo comprar esse tecido?
Esse batom não é caro demais? Por que gastou tanto no mercado essa semana? Sempre havia uma explicação que parecia razoável. Estávamos economizando para comprar nossa própria casa. Queríamos dar uma vida melhor para os filhos que viriam. Era prudência financeira, não controle. Ou assim eu pensava. Depois vieram as sugestões sobre minhas roupas. Esse vestido não é um pouco decotado demais para uma professora? Essa saia marca muito seu corpo. Os pais dos alunos podem interpretar mal. Sempre com aquele tom de preocupação, de quem só quer o meu bem. E eu, tola que era, achava aquilo normal. Achava até bonito que ele se importasse tanto com minha reputação, com nossa imagem como casal. Não percebi que, lentamente, ele estava me moldando, me diminuindo, me transformando numa sombra do que eu era. As visitas à minha família também começaram a rarear. Sempre havia um motivo. Luiz estava cansado. Tinha que trabalhar no dia seguinte. Meu pai tinha feito um comentário que o ofendeu. Minha mãe se metia demais em nossa vida. Aos poucos, o intervalo entre as visitas foi aumentando. De toda semana para 15 dias, depois para um mês, depois só em ocasiões especiais. Somos nossa própria família agora, Ana. Precisamos construir nossas próprias tradições, nossos próprios momentos. Quando completamos 1 ano de casados, já estávamos morando em outro bairro, mais afastado. Luiz tinha conseguido uma promoção numa loja maior, no outro lado da cidade. O aluguel era mais caro, mas o apartamento era melhor. A justificativa para a mudança era irrefutável. Ficava mais perto do trabalho dele, economizaríamos em condução. O fato de ficar a 2 horas da escolinha onde eu dava aula e a quase 3 da casa dos meus pais era um pequeno inconveniente que eu deveria aceitar pelo bem da nossa família. Foi quando ele começou a sugerir que eu talvez devesse parar de trabalhar. Você chega tão cansada todo dia, Ana, e olha o tanto que gasta de condução, quase não sobra do seu salário. Resisti a essa ideia. Amava ensinar, amava meus alunos, era mais que um trabalho, era uma vocação. Mas a pressão foi aumentando. Luiz agora ligava para na escola várias vezes ao dia, para saber se eu estava bem. As outras professoras começaram a me olhar de forma estranha. A diretora me chamou para conversar. Ana, seu marido parece muito atencioso. Está tudo bem em casa? Fiquei vermelha de vergonha. Claro, dona Celeste. Ele só se preocupa muito, sabe como é. Ela não parecia convencida, mas não insistiu. Naquela época, problemas conjugais eram assunto privado, ninguém se metia. Foi nesse período que engravidei pela primeira vez. A alegria foi imensa. Finalmente, teríamos nosso primeiro filho. Luiz parecia radiante. Voltou a ser aquele homem carinhoso do início, me mimando, preocupado com meu bem-estar. Agora sim você vai ter que deixar esse trabalho, ele disse, mas de uma forma tão amorosa que não parecia uma ordem. Nosso bebê precisa de uma mãe descansada, bem alimentada, e depois que nascer, vai precisar de você em tempo integral. E assim, quando completei 3 meses de gravidez, pedi demissão da escolinha. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Meus alunos fizeram cartinhas de despedida. A diretora me abraçou forte e sussurrou. As portas estarão sempre abertas para você, Ana. Não se esqueça disso. Os meses seguintes foram tranquilos. Luiz realmente se esforçava para me fazer feliz. Trazia frutas frescas que eu desejava. Massageava meus pés inchados à noite. Conversava com a barriga crescente. Por um tempo, achei que tinha recuperado o homem por quem me apaixonei. Começamos a preparar o quartinho do bebê. Luiz fazia hora extra para comprar o berço, o enxoval. Eu costurava pequenas roupinhas, bordava paninhos, fazia sapatinhos de lã. Estávamos felizes, verdadeiramente felizes. Ou pelo menos eu estava. No 7º mês de gravidez, recebi a notícia de que meu pai havia sofrido um derrame. Estava no hospital em estado grave. Quando contei a Luiz, esperava que ele largasse tudo e me levasse para ver meu pai imediatamente. Em vez disso, ele franziu a testa. Não é bom você se agitar nesse estado, Ana. Pense no bebê. Vamos esperar notícias melhores antes de visitar. Mas Luiz é meu pai. Pode ser a última vez que o vejo vivo. Exatamente por isso. A emoção pode te fazer mal, provocar um parto prematuro. É arriscado demais. Tentei argumentar,
implorar, mas ele foi irredutível. Não me levaria ao hospital e não me deixaria ir sozinha, pelo bem do bebê. Passei a noite inteira chorando, rezando para que meu pai resistisse até que eu pudesse vê-lo. 3 dias depois, recebemos a notícia. Meu pai tinha falecido sem que eu pudesse me despedir. Foi a primeira vez que odiei Luiz, que senti uma raiva profunda e amarga. Mas estava tão dependente dele, financeiramente, emocionalmente, que engoli esse sentimento. Afinal, ele só estava cuidando de mim e do bebê, não é? Pelo menos era o que eu repetia para mim mesma. No enterro, ao qual Luiz finalmente permitiu que eu fosse, minha mãe notou algo. Ana, esse roxo no seu braço, o que aconteceu? Puxei a manga do vestido rapidamente para cobrir. Nada, mãe. Bati no armário da cozinha. Não contei a ela sobre a discussão da noite anterior, quando Luiz segurou meu braço com força ao me impedir de sair sozinha para comprar flores para o velório. Não contei sobre como ele tinha começado a usar força física para me acalmar, quando eu ficava muito emocional. Porque naquele momento, com um bebê prestes a nascer e um pai recém-enterrado, a última coisa que eu queria era admitir que tinha cometido um erro terrível ao me casar com Luiz. Que aquele homem encantador tinha se transformado num monstro controlador, que eu estava presa numa gaiola dourada que ficava menor a cada dia. Mas o pior ainda estava por vir. E nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceria depois que nosso filho nasceu. Nosso filho Miguel nasceu numa madrugada quente de janeiro de 1967. Foram quase 20 horas de parto, sozinha naquela sala fria do hospital público. Naquela época, maridos não podiam acompanhar o nascimento. Ficavam na sala de espera fumando e andando de um lado para o outro. Quando finalmente ouvi o choro forte do meu menino, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Nunca vou esquecer quando a enfermeira colocou aquele embrulhinho vermelho e chorão nos meus braços. Tão pequeno, tão perfeito, com os olhinhos verdes do pai e meu nariz arrebitado. Luiz entrou para nos ver quase 1 hora depois. Parecia emocionado, com os olhos marejados ao pegar o filho pela primeira vez. Meu garoto, meu homenzinho, ele sussurrava, balançando Miguel com cuidado. Naquele momento, pensei que tudo mudaria, que o nascimento do nosso filho traria de volta o Luiz por quem me apaixonei. Por algumas semanas, foi exatamente assim. Luiz chegava do trabalho ansioso para pegar o bebê no colo, dar banho, trocar fralda. Tirava fotos com aquela máquina Kodak que tinha comprado especialmente para registrar cada momento do nosso filho. Até me ajudava de madrugada quando Miguel acordava chorando, esquentava a mamadeira enquanto eu, exausta, tentava acalmar nosso pequeno. Você está se saindo uma ótima mãe, Ana, ele dizia, me enchendo de orgulho. Eu me desdobrava para cuidar do bebê e manter a casa impecável, mesmo dormindo apenas 2 ou 3 horas por noite. Queria que Luiz chegasse e encontrasse tudo perfeito. O jantar pronto, o bebê limpinho e sorridente, eu arrumada esperando na porta como nas revistas americanas que folheava no cabeleireiro. Mas aos poucos, a fadiga foi se acumulando. Miguel tinha cólicas terríveis que o faziam chorar por horas a fio. Eu caminhava pela casa de madrugada, cantando, balançando, tentando acalmá-lo enquanto Luiz dormia. Preciso descansar para trabalhar amanhã. Era a desculpa. Você pode dormir durante o dia quando ele dorme. Só que Miguel raramente dormia mais que 40 minutos seguidos. Quando finalmente caía no sono, eu corria para lavar roupa, fazer comida, limpar a casa. Não tinha tempo para descansar. Comecei a perder peso. Olheiras profundas marcavam meu rosto no espelho. Meu cabelo, antes meu orgulho, agora vivia preso num coque mal feito, sem vida. Foi nessa época que a irritação de Luiz começou a se manifestar. Pequenas coisas o incomodavam. Uma mancha na camisa, o jantar ligeiramente atrasado, um botão faltando no paletó. Sua voz, antes suave, ganhou um tom cortante que me fazia encolher. Que bagunça é essa, Ana? Não teve o dia todo para arrumar a casa? O bebê não parou de chorar, Luiz. Mal consegui tomar banho hoje. Arruma um jeito. Outras mulheres conseguem. Comecei a viver em constante estado de ansiedade, tentando prever o que poderia irritá-lo, me desdobrando para evitar qualquer motivo de reclamação.
Quando Miguel completou 3 meses, Luiz reclamou que eu não estava dando atenção suficiente a ele como marido. Só tem olhos para o menino agora. E eu também tenho necessidades, sabia? Tentei explicar que estava exausta, que mal conseguia ficar de pé no fim do dia, que meu corpo ainda se recuperava do parto. Não adiantou. Na noite seguinte, ele chegou com um buquê de rosas e um vestido novo. Vista isso, minha mãe vem buscar o Miguel. Nós vamos jantar fora. Mas ele ainda é muito pequeno para ficar longe de mim. E a amamentação? Já comprei leite em pó. Vai fazer bem para você sair um pouco dessa casa, se arrumar como mulher em vez de parecer uma empregada desleixada. Aquelas palavras me feriram profundamente, mas engoli o choro. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu estivesse me descuidando, me dedicando demais ao bebê e esquecendo do marido. Vesti o vestido, ligeiramente apertado nos seios inchados de leite. Passei um batom, tentei parecer feliz com aquele presente. O jantar foi tenso. Mal conseguia me concentrar na conversa, preocupada com Miguel. Luiz bebeu muito mais que o costume, falando alto, fazendo piadas com o garçom. Quando chegamos em casa, minha sogra já tinha ido embora. Miguel dormia no berço, mas acordou minutos depois, chorando desesperado. Ele deve estar com fome, falei, correndo para pegá-lo. Luiz segurou meu braço com força. Deixa ele chorar um pouco. Precisamos terminar nossa noite. O que aconteceu em seguida ainda me dói lembrar. Enquanto meu filho chorava no quarto ao lado, Luiz exigiu seus direitos de marido. Foi rápido, doloroso, humilhante. Quando finalmente me deixou ir até o bebê, Miguel estava roxo de tanto chorar, a fralda encharcada, recusando a mamadeira de leite em pó que minha sogra tinha deixado. Aquela noite marcou uma mudança definitiva no nosso casamento. Luiz passou a exigir que eu fosse esposa antes de ser mãe. Criticava o tempo que passava com Miguel, dizia que eu estava estragando o menino com tanto colo, tanta atenção. Homem precisa aprender a ser forte desde cedo. Ele repetia quando eu corria para acalmar o choro do bebê. Você vai transformar meu filho num maricas, se continuar assim. Miguel crescia rápido, já se sentava sozinho, sorria ao me ver, dava gargalhadas quando eu fazia caretinhas para ele. Era um bebê lindo, cheio de vida. Luiz parecia orgulhoso quando o exibia para amigos e colegas de trabalho, mas em casa a história era diferente. Incomodava-se com o barulho, com os brinquedos espalhados, com a atenção que o bebê exigia. Esse menino só sabe chorar. Não aguento mais esse barulho. Foi numa dessas explosões de raiva que ele bateu em Miguel pela primeira vez. Nosso filho tinha 8 meses, estava aprendendo a engatinhar e derrubou o cinzeiro cheio no tapete da sala. Luiz, que assistia futebol na TV, levantou num pulo e deu um tapa na mãozinha do bebê, com força suficiente para deixar marca. O choro de dor e susto do meu filho foi como uma facada no peito. Corri para pegá-lo, mas Luiz me empurrou. Deixa ele aprender, precisa saber que tem consequências quando faz besteira. Ele é só um bebê, Luiz. Não entende o que fez. E vai continuar não entendendo se você ficar passando a mão na cabeça dele o tempo todo. Naquela noite, quando Luiz finalmente dormiu, peguei Miguel no berço e o levei para a cozinha. Sentada na mesa pequena, com meu filho aninhado no colo, pensei pela primeira vez em ir embora. Voltar para a casa da minha mãe, recomeçar, qualquer coisa para proteger meu filho daquele homem que eu não reconhecia mais. Mas para onde iria? Minha mãe mal conseguia se sustentar depois da morte do meu pai. Não tinha economias próprias. Todo o dinheiro ia para a conta controlada por Luiz. Não tinha mais contato com amigas, colegas da escola onde lecionei. Estava completamente isolada, dependente. Decidi que precisava aguentar, pelo menos até conseguir um plano. Quem sabe arranjar um trabalho secreto enquanto Luiz estivesse fora, juntar algum dinheiro escondido, preparar uma fuga. Mas com um bebê pequeno, parecia impossível. Os meses seguintes foram de tensão constante. Luiz implicava com tudo: a comida, a limpeza, o choro de Miguel, minha aparência. Os tapas na mãozinha do bebê se tornaram frequentes, por desobediências cada vez mais triviais. Derrubar comida, fazer barulho durante o jornal da TV, chorar quando o pai tentava pegá-lo no colo.
Ele me odeia. Você envenenou meu filho contra mim. Luiz gritava, como se um bebê de menos de 1 ano pudesse elaborar tais sentimentos. Comecei a notar que Miguel realmente ficava tenso quando o pai chegava em casa. Parava de brincar, ficava quietinho num canto, como se tentasse se fazer invisível. Com apenas 1 aninho, já tinha aprendido a temer o próprio pai. Isso partia meu coração. Numa manhã de domingo, quando Miguel já tinha começado a dar os primeiros passos, Luiz anunciou que tinha uma surpresa. Íamos passar o dia no zoológico, como uma família normal. Fiquei animada com a ideia. Fazia tanto tempo que não saíamos para algo divertido. Arrumei Miguel com sua roupinha mais bonita, preparei uma bolsa com fraldas, mamadeiras, biscoitos. Até passei um batom e coloquei um vestido florido, tentando reacender algo do nosso antigo relacionamento. O passeio começou bem. Miguel ficou encantado com os animais, apontando e balbuciando suas primeiras palavras. Au, au, para qualquer bicho, não importava se era leão ou macaco. Luiz parecia relaxado, tirava fotos, comprou algodão doce, segurava o filho no colo para ver melhor os bichos nas jaulas. Parecia o pai que eu sempre sonhei que ele seria. Até que, na volta, pegamos um congestionamento terrível. O carro estava quente, Miguel começou a ficar irritado, chorando. Tentei distraí-lo com brinquedos, canções, mas nada adiantava. Luiz apertava o volante com força, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Cala a boca esse menino, Ana, não aguento mais esse choro. Ele está cansado, com calor. É normal, já vai passar. Miguel chorava mais forte, esperneando na cadeirinha improvisada. Naquela época não existiam os assentos de segurança de hoje. De repente, Luiz freou o carro no acostamento com um solavanco que nos jogou para frente. Dá ele aqui, vou ensinar a ficar quieto. Não, Luiz, ele é só um bebê. Mas ele já tinha se virado para o banco traseiro, puxando Miguel pelo bracinho com tanta força que meu filho gritou de dor. Tentei impedir, me joguei entre eles, recebi um tapa no rosto que me deixou zonza. Sai da frente, Ana! Esse moleque precisa aprender a respeitar o pai. O que se seguiu foi um pesadelo. Ali mesmo, no acostamento da rodovia Anhanguera, com carros passando a toda velocidade, Luiz bateu no nosso filho. Não apenas tapas na mão ou no bumbum, como tinha feito antes, mas tapas no rosto, na cabeça. Miguel gritava em pânico, o rostinho vermelho, os olhos arregalados de terror. Entrei em desespero, tentando proteger meu filho, recebendo parte dos golpes. Gritava por socorro, mas o barulho dos carros engolia minha voz. Finalmente consegui agarrar Miguel e me encolher com ele no canto do banco, formando uma barreira com meu corpo. Você enlouqueceu? Vai matar nosso filho? Luiz parou, ofegante, olhando para as próprias mãos, como se não reconhecesse o que tinha acabado de fazer. Miguel soluçava contra meu peito, tremendo. Um filete de sangue escorria de sua narina pequena. Ele me tira do sério, Luiz murmurou, passando a mão pelo cabelo. Se comportasse direito, isso não aconteceria. Voltamos para casa em silêncio mortal. Miguel eventualmente dormiu, exausto de tanto chorar. Eu olhava pela janela, as lágrimas escorrendo silenciosas, uma decisão se formando na minha mente. Não importava como, não importava para onde, tínhamos que fugir. Meu filho não sobreviveria muito mais tempo naquela casa. Naquela noite, depois que Luiz adormeceu, fiz um pequeno embrulho com algumas roupas nossas e um pouco de comida. Peguei o dinheiro que tinha conseguido esconder ao longo dos meses, algumas moedas aqui e ali do troco das compras, guardadas numa lata de biscoitos no fundo do armário. Era pouco, muito pouco, mas teria que servir. Planejava sair na manhã seguinte, assim que Luiz fosse trabalhar. Iria para a rodoviária, pegaria um ônibus para qualquer lugar longe dali, talvez para o interior, onde o custo de vida era menor. Encontraria um trabalho, um lugar para ficar. Qualquer coisa seria melhor que aquele inferno, mas o destino tinha outros planos para nós. Na manhã seguinte, Luiz anunciou que não iria trabalhar. Tinha tirado o dia de folga para consertar o que tinha acontecido ontem. Vamos ser uma família de verdade a partir de hoje, Ana. Sem gritos, sem problemas. Prometo. Já tinha ouvido promessas como aquela antes.
Após cada explosão de violência, vinha o arrependimento, as juras de mudança, as pequenas gentilezas que duravam alguns dias antes que tudo voltasse ao normal. Era um ciclo que eu conhecia bem demais. Mas naquele dia, Luiz parecia diferente, mais calmo, mais centrado. Brincou com Miguel durante a manhã com uma paciência que não demonstrava há meses. Até me ajudou a preparar o almoço, conversando sobre planos para o futuro como nos velhos tempos. Estou pensando em mudarmos para uma casa maior, com quintal para o menino brincar. O que acha? Respondia mecanicamente, sorrindo nos momentos certos, concordando com tudo. Por dentro, estava em pedaços. Meu plano de fuga tinha sido adiado, mas não desistiria. Não depois do que tinha visto no dia anterior. Não depois de perceber que a violência só aumentava, que um dia poderia ser tarde demais. À tarde, Luiz anunciou que ia ao mercado comprar sorvete, um agrado para o campeãozinho. Assim que saiu, corri para pegar o embrulho escondido. Era minha chance. Tínhamos pouco tempo. Estava vestindo Miguel quando ouvi a porta da frente abrir. Luiz tinha voltado rápido demais. Não havia sorvete em suas mãos. Seu olhar foi direto para a trouxa de roupas sobre a cama, para a bolsa do bebê preparada. — O que é isso, Ana? Estava pensando em sair? Meu sangue gelou. Tentei improvisar uma desculpa. Só estava separando umas roupas velhas para doar e organizando a bolsa do Miguel para amanhã. Seu rosto se contorceu numa careta que eu conhecia bem demais. Mentirosa! Você ia fugir, ia levar meu filho embora. Avançou para mim com os punhos cerrados. Miguel, sentindo o perigo, começou a chorar desesperado. Tentei correr para o banheiro, trancar a porta, ganhar tempo, mas ele foi mais rápido. Agarrou meu cabelo, puxando com tanta força que senti fios se desprenderem do couro cabeludo. Ninguém vai tirar meu filho de mim, entendeu? Ninguém! O que se seguiu foi o pior espancamento que já sofri. Socos, tapas, chutes quando caí no chão. Miguel gritava no berço, esticando os bracinhos para mim, chamando "mama, mama", as únicas palavras que sabia dizer. Quando Luiz finalmente parou, eu estava semiconsciente, o rosto inchado, sentindo o gosto metálico de sangue na boca. Ele agarrou Miguel do berço com brutalidade. Vou dar um banho no meu filho. E quando voltar, quero essa bagunça arrumada e o jantar pronto, entendeu? Assenti fracamente, sem forças para falar. Ouvi a porta do banheiro fechar, a água começar a correr. Miguel ainda chorava, mas o som logo foi abafado. Com esforço sobre-humano, me arrastei até o telefone na sala. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar. Liguei para o único número que sabia de cor, além da minha mãe. Minha antiga diretora, Dona Celeste. Ela tinha dito que as portas estariam sempre abertas para mim. Esperava desesperadamente que não fosse apenas uma frase educada de despedida. Alô? A voz familiar do outro lado da linha me deu um lampejo de esperança. Dona Celeste. Minha voz era apenas um sussurro rouco. Me ajuda. Ele vai matar meu filho. Não consegui dizer mais nada. Ouvi um barulho vindo do banheiro que gelou minha alma. Não era mais choro, eram sons de engasgo, de luta. Larguei o telefone e me arrastei pelo corredor, o corpo protestando de dor a cada movimento. A cena que encontrei no banheiro vai me assombrar até o dia da minha morte. Se você está me acompanhando até aqui, parabéns. Por você ser um espectador fiel aqui no canal Memórias da Vovó, iremos te dar uma oportunidade de ganhar mais de R$1.000. Para participar é muito fácil, só basta curtir este vídeo e comentar em qual cidade você nasceu. Estou curiosa para ler todos os comentários de vocês. Quando abri aquela porta do banheiro, o mundo pareceu desacelerar. Luiz estava curvado sobre a banheira, segurando Miguel debaixo d'água. Meu filho se debatia, os olhinhos arregalados de pavor, bolhas de ar escapando de sua boquinha. A água, que deveria ser morna e acolhedora, estava gelada. Descobri depois que ele havia enchido a banheira com água fria para acalmar o moleque escandaloso. Não sei de onde tirei forças. Meu corpo estava quebrado pelos golpes, mas algo primitivo, aquele instinto de mãe que supera qualquer dor física, me fez avançar como uma leoa. Não pensei.
Apenas agi. Agarrei o abajur de cerâmica que ficava na prateleira do banheiro e acertei a cabeça de Luiz com toda a força que consegui reunir. Ele cambaleou para trás, surpreso, soltando Miguel. Mergulhei os braços na água gelada e puxei meu filho para cima. Estava com os lábios roxos, tossindo e vomitando água, mas respirando. Vivo, graças a Deus, vivo! Sua louca, o que pensa que está fazendo? Luiz se recuperava do golpe, sangue escorrendo de um corte na têmpora. Seus olhos não eram mais humanos, eram como os de um animal raivoso, injetados, sem qualquer resquício do homem que um dia amei. Apertei Miguel contra o peito e tentei correr para a porta, mas ele foi mais rápido. Agarrou meu braço com força, torcendo até que gritei de dor. Miguel chorava, ensopado e gelado, tremendo contra mim. Você não vai a lugar nenhum com meu filho, entendeu? Nenhum lugar. Naquele momento, ouvi o que pareceu ser o som mais doce do mundo. Sirene se aproximando e então batidas fortes na porta da frente. Polícia, abra a porta. O rosto de Luiz se transformou. O ódio deu lugar ao pânico. Soltou meu braço e recuou, olhando ao redor como um animal encurralado. O que você fez, Ana? Quem você chamou? As batidas na porta ficaram mais fortes. Abra, agora, ou vamos arrombar. Luiz parecia indeciso entre continuar a agressão ou tentar escapar. Aproveitei esse momento de hesitação para correr com Miguel para a sala, gritando por socorro com o que restava da minha voz. A porta cedeu com um estrondo. 2 policiais entraram, armas em punho. Atrás deles, para minha surpresa, estava Dona Celeste, minha antiga diretora, o rosto contorcido de horror ao me ver naquele estado. Meu Deus do céu, Ana! O que ele fez com você? Desabei no chão, ainda segurando Miguel contra o peito. Só então percebi que meu filho estava quieto demais. Olhei para seu rostinho. Os lábios ainda tinham um tom azulado, a respiração fraca e irregular. Meu bebê! Ajudem meu bebê! Foi tudo o que consegui dizer antes que a escuridão me envolvesse. Acordei no hospital, o corpo inteiro dolorido, bandagens e curativos por toda parte. A primeira coisa que fiz foi perguntar por Miguel. A enfermeira tentou me acalmar, dizendo que o médico viria falar comigo, mas eu insisti tanto que ela acabou cedendo. Seu filho está na UTI pediátrica, está estável, mas teve complicações pela água que engoliu e pelo tempo sem oxigênio adequado. Implorei para vê-lo. Mesmo com os protestos da equipe médica, me arrastei pelos corredores até encontrar meu bebê, ligado a tubos e aparelhos que pareciam engoli-lo. Tão pequeno naquela cama de hospital, tão frágil. Os médicos falavam termos que eu mal compreendia. Pneumonia por aspiração, hipóxia cerebral, estado crítico mas estável. Passei dias ao lado daquele leito, orando como nunca tinha orado antes. Falava com Miguel o tempo todo, contava histórias, cantava as músicas que ele gostava, implorava para que lutasse, para que voltasse para mim. Foi lá, naquela UTI com cheiro de desinfetante e bips constantes das máquinas, que a polícia veio tomar meu depoimento. Contei tudo, desde o início do casamento, como o comportamento de Luiz mudou gradualmente, as agressões que foram piorando, até o momento terrível no banheiro. Cada palavra parecia arrancar um pedaço da minha alma, mas sabia que precisava falar, precisava garantir que aquele monstro nunca mais se aproximasse do meu filho. Ele foi preso em flagrante, informou o policial, um homem de meia idade com olhos gentis que contrastavam com seu uniforme intimidador. Com as suas lesões documentadas e o estado do menino, deve permanecer detido até o julgamento. Senti um alívio momentâneo, logo substituído pela preocupação mais urgente: a recuperação do meu filho. Miguel permaneceu na UTI por quase 3 semanas. Quando finalmente foi transferido para o quarto, os médicos me chamaram para uma conversa séria. Senhora Ana, seu filho está fora de perigo imediato, mas precisamos falar sobre sequelas. Aquela palavra, sequelas, caiu como uma pedra no meu estômago. O médico, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de aros grossos, escolhia as palavras com cuidado, mas não havia forma gentil de dizer o que precisava ser dito. A falta de oxigenação prolongada pode ter causado danos cerebrais. Ainda é cedo para determinar a extensão exata,
mas observamos alguns sinais preocupantes nos reflexos e respostas. Ouvi tudo como se estivesse submersa, as palavras chegando distorcidas aos meus ouvidos. Danos cerebrais, desenvolvimento comprometido, possível atraso motor e cognitivo, acompanhamento com especialistas, fisioterapia, fonoaudiologia. Ele vai ficar bom de novo? Foi a única pergunta que consegui formular. O médico suspirou, tirando os óculos para limpá-los, um gesto que parecia mais uma forma de ganhar tempo para escolher as próximas palavras. O cérebro infantil tem uma capacidade incrível de recuperação e adaptação, mas seria irresponsável da minha parte prometer uma recuperação total. Seu filho vai precisar de cuidados especiais, de muita paciência e amor. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa a Miguel e a mim mesma. Dedicaria cada segundo da minha vida a ajudar meu filho a superar aquilo. Se precisasse mover montanhas, moveria. Se precisasse lutar contra o mundo inteiro, lutaria. Quando finalmente recebemos alta, não tínhamos para onde ir. Nossa casa estava interditada, parte da investigação criminal. Luiz continuava preso, mas sua família, que antes mal nos visitava, agora apareceu exigindo direitos sobre Miguel. Minha sogra chegou a insinuar que eu era a culpada por provocar seu filho até que ele perdesse a cabeça. Foi Dona Celeste quem nos salvou novamente. Ofereceu o quarto de hóspedes de sua casa até que eu conseguisse me reorganizar. Pelo tempo que for necessário, Ana. Você não está sozinha nessa. Os meses seguintes foram uma batalha constante. Acompanhava Miguel em sessões intermináveis de terapias diversas, fisioterapia para fortalecer os músculos que tinham perdido tônus, fonoaudiologia para estimular a fala que tinha regredido, terapia ocupacional para reaprender habilidades básicas. Cada pequeno progresso era comemorado como uma grande vitória. Paralelamente, enfrentava o processo criminal contra Luiz. Tive que reviver cada momento daquele pesadelo, agora diante de juízes, promotores, advogados. A defesa dele tentou de tudo, alegar que eu exagerava, que era uma mãe instável emocionalmente, que o acidente no banho tinha sido minha culpa por deixar um bebê sozinho com um pai inexperiente. O julgamento se arrastou por quase um ano. No final, as evidências eram irrefutáveis demais. As marcas no corpo de Miguel e no meu falavam por si. Luiz foi condenado por tentativa de homicídio e agressão, com uma pena que parecia insuficiente diante do estrago que tinha causado. Mas pelo menos significava que ficaríamos seguros pelos próximos anos. Enquanto isso, com a ajuda de Dona Celeste, consegui um emprego como assistente na mesma escola onde havia lecionado. Não era um cargo de professora. Meu tempo e energia estavam dedicados principalmente a Miguel, mas me permitia ter uma renda, reconstruir alguma independência. A escola, inclusive, adaptou meus horários para que pudesse levar meu filho às terapias. Miguel tinha acabado de completar 2 anos quando dei entrada no divórcio. Naquela época, em 1969, divórcio não era algo simples nem bem visto pela sociedade. Mulheres divorciadas carregavam um estigma, eram vistas com desconfiança, como se tivessem falhado de alguma forma. Mas eu já não me importava com o que as pessoas pensavam. Minha única preocupação era garantir a segurança e o bem-estar do meu filho. Os desafios que enfrentávamos eram enormes. Miguel tinha dificuldades significativas. Demorou muito mais que outras crianças para voltar a andar. Sua fala era limitada a poucas palavras. Tinha crises de pânico quando via água em banheiras ou piscinas. Mas também tinha um espírito lutador que me surpreendia diariamente. Seu sorriso, aquele sorriso que iluminava os olhos verdes herdados do pai, voltava cada vez com mais frequência. Aos poucos, construímos uma nova vida. Aluguei um apartamento pequeno, mas aconchegante, não muito longe da escola onde trabalhava. Transformei o quarto de Miguel num espaço estimulante, com cores vibrantes, brinquedos educativos, tudo pensado para ajudar em seu desenvolvimento. Aprendi técnicas de fisioterapia e fonoaudiologia para continuar os exercícios em casa. Lia incansavelmente sobre lesões cerebrais, desenvolvimento infantil, métodos alternativos de ensino. Quando Miguel fez 3 anos, os médicos fizeram uma reavaliação completa.
O neurologista, um jovem doutor recém-chegado de uma especialização nos Estados Unidos, revisou todos os exames e histórico. Senhora Ana, seu filho tem feito progressos notáveis, muito além do que esperávamos inicialmente. Aquelas palavras foram como um bálsamo para meu coração exausto. Miguel ainda enfrentaria desafios, ainda precisaria de terapias e acompanhamento, mas a dedicação tinha rendido frutos. Ele agora falava pequenas frases, conseguia correr, ainda que com algum desequilíbrio, mostrava interesse por livros e desenhos. Isso se deve muito mais à sua dedicação do que a qualquer intervenção médica, completou o doutor. O que essa criança precisava, além dos tratamentos, era exatamente o que recebeu: amor incondicional e estímulo constante. A vida seguiu seu curso. Não era fácil ser mãe solteira de uma criança com necessidades especiais no Brasil dos anos 1970. O preconceito era duplo, por ser divorciada e por ter um filho diferente. Mas encontrei força onde não sabia que existia, criando uma armadura contra olhares curiosos, comentários maldosos, palpites não solicitados. Eu e Miguel nos tornamos uma equipe inseparável. Onde um ia, o outro acompanhava. Aprendemos juntos a enfrentar as dificuldades, a celebrar pequenas conquistas, a encontrar alegria nas coisas simples. Ele me ensinou mais sobre coragem e perseverança do que qualquer adulto jamais poderia. Quando estava quase completando 5 anos de prisão, recebi a notícia que mais temia. Luiz tinha conseguido redução de pena por bom comportamento e seria solto em breve. O pânico que senti foi indescritível. Mesmo com a ordem de restrição que tínhamos conseguido, mesmo sabendo que ele não teria mais direitos parentais sobre Miguel, o medo de que voltasse para terminar o que tinha começado me consumia. Foi nessa época que tomei uma decisão drástica. Precisávamos desaparecer. Mudar de cidade, recomeçar onde ninguém nos conhecesse, onde Luiz não pudesse nos encontrar. Expliquei a situação para Dona Celeste, que mais uma vez se mostrou um anjo em nossa vida. Tenho uma irmã em Belo Horizonte, ela disse. Ela dirige uma escola particular lá e está precisando de professoras. Posso falar com ela, explicar sua situação. Em menos de um mês, tínhamos nos mudado para a capital mineira. Deixamos para trás o apartamento, a maioria dos móveis, quase tudo que poderia nos conectar à vida anterior. Dona Helena, irmã de Celeste, nos recebeu de braços abertos. Conseguiu emprego na escola dela, um apartamento pequeno no bairro da Floresta. E o mais importante, uma nova identidade para Miguel e para mim. Ana Santos e Miguel Santos deixaram de existir oficialmente. Passamos a ser Maria Oliveira e Pedro Oliveira. Novos documentos, nova história de fundo. Eu era viúva. Meu marido tinha morrido num acidente antes do nascimento do nosso filho. Pedro tinha tido complicações no parto, o que explicava suas dificuldades de desenvolvimento. Uma história triste, mas comum o suficiente para não levantar muitas perguntas. Os anos passaram. Pedro cresceu, enfrentando desafios, mas superando muitos deles. Conseguiu completar os estudos em escolas regulares, com apoio especializado. Tinha dificuldades de aprendizado em algumas áreas, especialmente matemática, mas se destacava em artes e música. Aos 18 anos, começou a trabalhar numa pequena gráfica, onde seu talento para desenho era valorizado. Durante todo esse tempo, vivi com medo. Cada batida na porta me fazia gelar. Cada homem que se parecia vagamente com Luiz na rua me fazia atravessar para o outro lado, coração disparado. Nunca mais me envolvi romanticamente com ninguém. O trauma era profundo demais. A prioridade era meu filho. E, além disso, não podia arriscar que alguém descobrisse nosso segredo. Soube, através de contatos muito cautelosos com Dona Celeste, que Luiz tinha de fato nos procurado após ser solto. Ficou furioso ao descobrir que tínhamos desaparecido. Ameaçou pessoas, tentou processar a escola onde eu trabalhava. Eventualmente, parece que desistiu, ou pelo menos foi o que esperávamos por muitos anos. Em 1990, quando Pedro já tinha 23 anos e trabalhava na gráfica há 5, recebemos uma carta que mudaria tudo novamente. Era de Dona Celeste, agora uma senhora de idade avançada.
A carta informava, com cuidado para não mencionar nomes, que aquela pessoa havia falecido num acidente de carro após dirigir embriagado. Luiz estava morto. Depois de mais de 2 décadas, podíamos finalmente respirar sem medo. Pedro notou a mudança em mim imediatamente. Era como se um peso invisível tivesse sido removido dos meus ombros. Quando expliquei a razão, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Você acha que deveríamos voltar a usar nossos nomes verdadeiros? Ele perguntou finalmente. A pergunta me pegou de surpresa. Depois de tanto tempo como Maria e Pedro Oliveira, não sabia se conseguiríamos ser Ana e Miguel Santos novamente. Além disso, Pedro não tinha memórias conscientes da vida antes de Belo Horizonte, de quem realmente éramos. Não sei, meu filho. Acho que já somos quem fingimos ser por tanto tempo. Ele assentiu, pensativo, mas gostaria de conhecer nossa história verdadeira, toda ela. Foi então que sentei com meu filho adulto e contei pela primeira vez todos os detalhes da nossa vida anterior. As partes que tinha suavizado, omitido, para protegê-lo. Contei sobre seu pai, sobre como nos conhecemos, sobre como o amor se transformou em pesadelo. Contei sobre aquele dia terrível no banheiro, sobre como quase o perdi, sobre nossa fuga e nova identidade. Pedro ouviu tudo com uma calma que me surpreendeu. Quando terminei, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele segurou minhas mãos entre as suas. Mãos de homem, calejadas pelo trabalho, tão diferentes das mãozinhas pequenas que um dia eu tinha protegido desesperadamente. Obrigado por me salvar, mãe. Por lutar por mim quando eu não podia lutar por mim mesmo. Aquelas palavras simples fizeram todo o sacrifício, toda a luta valer a pena. Meu filho estava vivo. Era um homem bom, gentil, trabalhador. Tínhamos sobrevivido. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa para nós. Uma que nem em meus pesadelos mais sombrios eu poderia ter imaginado. Pensávamos que nossa vida finalmente tinha encontrado alguma paz após sabermos da morte de Luiz. Pedro, ou Miguel, nosso verdadeiro nome que apenas usávamos em conversas privadas dentro de casa, estava prosperando na gráfica. Aos 25 anos, tinha sido promovido a designer principal, criando logotipos e materiais para empresas locais. Suas dificuldades, embora ainda presentes, não o impediam de levar uma vida quase normal. Eu continuava na escola da Dona Helena, agora como coordenadora pedagógica. Após tantos anos, a mentira tinha se tornado nossa verdade. Éramos respeitados na comunidade. A dedicada professora viúva e seu filho talentoso, que superou dificuldades de aprendizado. Até tínhamos um pequeno apartamento próprio, comprado com muito sacrifício em prestações intermináveis. Foi numa quarta-feira chuvosa de março de 1993 que tudo mudou novamente. Pedro tinha saído mais cedo do trabalho, reclamando de uma forte dor de cabeça, sequela que ainda o atormentava ocasionalmente desde o incidente na infância. Eu estava na escola finalizando a organização de uma reunião de pais quando a secretária me chamou com urgência. Dona Maria, tem um homem querendo falar com a senhora. Disse que é importante sobre seu filho. Meu coração gelou imediatamente. Mesmo após todos aqueles anos, o medo nunca me abandonou completamente. Na recepção da escola, encontrei um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno bem cortado. Não o reconheci de imediato. Senhora Santos, ou devo dizer, senhora Oliveira. Senti o sangue fugir do meu rosto. Ninguém em Belo Horizonte sabia meu nome verdadeiro. Não sei do que o senhor está falando. Sou Maria Oliveira. Ele sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. Acho que sabe sim, Ana. Sou Ricardo Mendes, irmão mais novo de Luiz. Demorei, mas finalmente encontrei você e meu sobrinho. Naquele momento, o mundo pareceu desabar ao meu redor. O irmão de Luiz. Nem me lembrava dele direito. Era bem mais jovem. Estava no exército quando nos casamos. Raramente o víamos. Como tinha nos encontrado após tantos anos? O que quer de nós? Luiz está morto. Não temos mais nada a ver com sua família. Ah, mas temos sim, ele respondeu tirando um envelope do bolso interno do paletó. Meu irmão deixou um testamento. Todos os bens dele devem ir para o filho, Miguel. Procurei vocês por anos, desde que ele morreu.
Finalmente, um detetive particular conseguiu rastrear a mudança de identidade. Fiquei em silêncio, calculando o que fazer. Precisava chegar em casa, alertar Pedro, talvez fugir novamente. Não estou aqui para causar problemas, continuou Ricardo, interpretando meu silêncio como medo. Luiz era um homem perturbado, sempre soube disso. O que fez com você e o menino foi imperdoável. Estou aqui apenas para cumprir minha obrigação legal de entregar a herança ao herdeiro legítimo. Não confiei nem por um segundo. A expressão dele era semelhante demais à de Luiz quando mentia. Os mesmos olhos calculistas, o mesmo sorriso falso. Vou pensar no assunto. Preciso ir agora. Claro, ele respondeu suavemente, entregando-me um cartão. Estou hospedado no grande hotel. Ficarei por alguns dias. Gostaria muito de conhecer meu sobrinho. Saí da escola praticamente correndo, ignorando os olhares curiosos. Precisava chegar em casa, verificar se Pedro estava bem, decidir o que fazer. Durante todo o caminho de ônibus, meu coração batia descompassado. A chuva que caía parecia um prenúncio de tempos sombrios retornando. Quando cheguei ao nosso prédio, notei algo estranho imediatamente. A porta do apartamento estava entreaberta. Pedro nunca deixava a porta assim, especialmente quando estava com dor de cabeça. Pedro? Chamei, empurrando a porta lentamente. Filho! O silêncio que me respondeu era perturbador. Nosso pequeno apartamento parecia estranhamente frio, como se uma presença maligna tivesse passado por ali. Na sala, nada parecia fora do lugar. Mas quando cheguei ao corredor que levava aos quartos, vi marcas de sapato molhado no piso, marcas que não eram minhas nem de Pedro. Pedro! Chamei mais alto, o pânico crescendo. Você está aí? Abri a porta do quarto dele com o coração na garganta. Vazio. A cama desarrumada indicava que ele tinha deitado para descansar, mas não estava mais lá. Na cozinha e no banheiro, também nenhum sinal dele. Foi quando notei algo na nossa pequena varanda. A porta de vidro estava aberta, deixando a chuva entrar e molhar o piso. Atravessei a sala com passos trêmulos e o que vi na varanda me fez soltar um grito que pareceu vir das profundezas da minha alma. Pedro estava caído no chão molhado, sangue misturado com água da chuva, formando uma poça escura ao redor de sua cabeça. Ao seu lado, um vaso de planta quebrado, aparentemente a arma usada para golpeá-lo. Não! Meu filho! Não! Caí de joelhos ao lado dele, minhas mãos tremendo ao checar seu pulso. Ainda batia, fraco, irregular, mas batia. Graças a Deus ele estava vivo. O ferimento na cabeça sangrava abundantemente, como todo ferimento no couro cabeludo. Tentei estancar com uma toalha, enquanto procurava freneticamente o telefone para chamar uma ambulância. Enquanto discava o número de emergência, ouvi um ruído vindo do quarto. Não estava sozinha no apartamento. O agressor ainda estava lá. Deixei o telefone fora do gancho e agarrei a primeira coisa que poderia servir como arma. Uma faca de cozinha. Com o coração martelando contra as costelas, me preparei para enfrentar quem quer que fosse. Ninguém mais machucaria meu filho enquanto eu respirasse. A porta do meu quarto se abriu lentamente e ali estava ele, Ricardo Mendes. Mas como? Tinha acabado de deixá-lo na escola. Vejo que conheceu meu filho, Júnior, disse com uma calma assustadora. Ele chegou um pouco antes que eu gostaria. Foi então que entendi. Não era Ricardo na escola, mas seu filho, que devia ser a cara do pai. Uma armadilha, e eu tinha caído direitinho, deixando Pedro sozinho e vulnerável. Do quarto saiu outro homem, mais jovem, com os mesmos olhos frios da família Mendes. Devia ter uns 30 anos, a idade que Luiz teria quando morreu. A semelhança era perturbadora. Isso não era para acontecer assim, disse o jovem, olhando para Pedro caído na varanda. Ele reagiu, tentou chamar a polícia. Tive que impedi-lo. O que vocês querem? Perguntei. A faca firmemente apontada para eles, meu corpo posicionado entre os invasores e meu filho ferido. Dinheiro? Não temos nada de valor aqui. Ricardo riu, um som seco e sem humor. Não, Ana. Não queremos dinheiro. Queremos justiça. Você destruiu meu irmão. Destruiu nossa família. Luiz perdeu tudo. O emprego, a reputação, anos da vida na cadeia.
E depois você fugiu com o filho dele como uma ladra na noite. Seu irmão tentou matar nosso filho, era um monstro abusivo. Mentira, rugiu ele, avançando um passo. Luiz era um bom homem que você enlouqueceu com suas provocações, suas neuroses. Ele nos contou tudo, como você o manipulava, como usava o menino contra ele. Era surreal ouvir aquela versão distorcida da realidade. Percebi então que não havia como argumentar com aquele homem. Ele tinha passado décadas alimentando um ódio baseado nas mentiras que Luiz contou para justificar seus atos monstruosos. E o que pretendem fazer agora? Matar-nos? A polícia já está a caminho. Blefei, indicando o telefone fora do gancho. Por um momento, vi dúvida nos olhos deles. Mas então Júnior sorriu, um sorriso idêntico ao do pai que ainda povoava meus pesadelos. Não, não vamos matar vocês. Seria rápido demais. O que se seguiu aconteceu com uma rapidez vertiginosa. Júnior avançou para mim enquanto Ricardo contornava para chegar a Pedro. Consegui acertar um golpe no braço de Júnior com a faca, fazendo-o recuar com um grito de dor. Corri para Pedro, tentando arrastá-lo para dentro, para longe de Ricardo. Mas era uma luta desigual. Ricardo me agarrou pelos cabelos, puxando com tanta força que senti como se o couro cabeludo fosse arrancar. Júnior, mesmo ferido, conseguiu me imobilizar, torcendo meu braço até que a faca caiu. Vamos levar o garoto, disse Ricardo, já arrastando Pedro pelo chão como se fosse um saco de lixo. Ela vem também. No sítio decidimos o que fazer. Lutei como uma fera, mordendo, arranhando, gritando. Mas Júnior era forte demais. Um golpe na têmpora me deixou zonza, quase inconsciente. A última coisa que vi antes que a escuridão me envolvesse foi meu filho sendo carregado para fora do apartamento, sangue ainda escorrendo de sua cabeça. Quando voltei a mim, estava num porta-malas de carro, mãos e pés amarrados, a boca coberta com fita adesiva. O veículo se movia por uma estrada esburacada, cada solavanco enviando ondas de dor pelo meu corpo machucado. Tentei me orientar, entender quanto tempo tinha ficado inconsciente, para onde estávamos indo, mas era impossível saber. Meus pensamentos estavam com Pedro. Estaria vivo? O ferimento na cabeça era grave. Precisava de atendimento médico urgente. E se estivesse sangrando dentro do crânio? E se tivesse outra lesão cerebral, depois de tudo que já tinha superado na vida? O carro finalmente parou após o que pareceu uma eternidade. Ouvi vozes abafadas, portas se abrindo e fechando. Então o porta-malas se abriu, deixando entrar o ar frio da noite. Estávamos no campo, longe de qualquer luz da cidade. O céu estrelado seria bonito em qualquer outra circunstância. Bem-vinda à sua nova casa, disse Ricardo, puxando-me rudemente para fora do porta-malas. Pelo menos pelos próximos dias, até decidirmos o que fazer com vocês. Olhei ao redor desesperadamente, procurando por Pedro. Vi-o sendo arrastado de outro carro por Júnior, ainda inconsciente. Pelo menos estava vivo. Pude ver seu peito subindo e descendo com a respiração. Nos levaram para uma casa simples de fazenda, isolada no meio do nada. Pela escuridão e pelas luzes distantes que conseguia ver, imaginei que estávamos em alguma área rural nos arredores de Belo Horizonte. Dentro da casa, fomos jogados num quarto pequeno e sem janelas, que parecia ter sido preparado especificamente para nos manter presos. Um colchão velho no chão, um balde num canto, nada mais. A porta era sólida, com várias trancas do lado de fora. Ricardo arrancou a fita da minha boca com um puxão que levou pele junto. Gritem à vontade. Ninguém vai ouvir vocês aqui. Assim que nos deixaram sozinhos, arrastei-me até Pedro, ainda amarrada, verificando seus sinais vitais. A respiração estava mais regular agora, mas o ferimento na cabeça me preocupava demais. Tinha parado de sangrar, formando uma crosta grossa e escura, mas sem tratamento adequado. O risco de infecção era enorme. Pedro, sussurrei, encostando o meu rosto no dele. Pedro, acorde. Por favor, filho, abra os olhos. Após vários minutos tentando, fui recompensada com um gemido fraco. Seus olhos se abriram lentamente, desfocados no início, até que conseguiu me reconhecer. Mãe? O que... Onde estamos? Shh, não se esforce, respondi.
as lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto tentava explicar a situação da forma menos assustadora possível. Mas não havia como suavizar a verdade. Estávamos sequestrados por parentes de Luiz, e nossas perspectivas não eram boas. Durante as horas seguintes, trabalhamos juntos para tentar soltar nossas amarras. Pedro, mesmo ferido e fraco, conseguiu sentar-se e usamos as costas um do outro para tentar desfazer os nós. Foi um processo lento e doloroso, a corda cortando nossa pele. Mas a alternativa, esperar passivamente o que quer que tivessem planejado para nós, não era opção. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, consegui soltar as mãos de Pedro. Com os dedos livres, ele rapidamente desamarrou o resto das minhas cordas, e então libertei seus pés. Estávamos soltos, mas ainda presos naquele quarto sem janelas, com uma porta maciça trancada por fora. Pedro estava pálido, com aspecto febril. O ferimento na cabeça claramente estava infeccionando. Precisávamos sair dali urgentemente. Precisamos de um plano, sussurrei, examinando cada centímetro do quarto em busca de uma possível saída ou algo que pudesse servir como arma. O quarto era praticamente vazio, mas descobri que uma das tábuas do assoalho estava solta. Com esforço, consegui arrancá-la. Não era muito, mas era um pedaço de madeira com uma ponta relativamente afiada. Melhor que nada. Passamos a noite toda acordados, atentos a qualquer som, preparando-nos para a primeira oportunidade de fuga. Pedro piorava visivelmente, alternando entre períodos de lucidez e confusão. A febre aumentava, e ele ocasionalmente tremia de frio, apesar do calor abafado do quarto sem ventilação. Se conseguirmos sair daqui, ele murmurou durante um momento de clareza, prometa que não vamos mais fugir e nos esconder. Prometa que vamos enfrentar isso, acabar com isso de uma vez por todas. Assenti, segurando sua mão quente de febre. Prometo, filho. Nunca mais vamos viver com medo. O amanhecer chegou, trazendo com ele sons de movimento pela casa. Posicionei-me ao lado da porta, a tábua firme nas mãos, pronta para atacar assim que alguém entrasse. Pedro estava sentado no colchão, fraco demais para ficar de pé, mas determinado a ajudar no que pudesse. Ouvi o barulho das trancas sendo abertas. Respirei fundo, preparando-me. Era a nossa única chance. A porta se abriu e Júnior entrou carregando uma bandeja com o que parecia ser pão e água. Antes que pudesse reagir, acertei-o com toda a força na cabeça. Ele cambaleou, atordoado, derrubando a bandeja. Não lhe dei chance de se recuperar. Golpeei novamente, e mais uma vez, até que caiu no chão, inconsciente ou pior. Não parei para verificar. Vamos! Chamei Pedro, ajudando-o a levantar. Ele se apoiou em mim, mal conseguindo andar. Saímos para um corredor escuro, ouvindo vozes vindas do que parecia ser a cozinha. Ricardo não estava sozinho. Havia pelo menos mais uma pessoa na casa. Caminhamos o mais silenciosamente possível pelo corredor, procurando a saída. Pedro pesava cada vez mais contra mim, suas pernas cedendo sob seu peso. A infecção estava vencendo rapidamente. Encontramos a porta dos fundos e a abrimos com cuidado. O amanhecer nos recebeu com uma paisagem rural. Campos de pasto, uma estrada de terra ao longe, nenhuma casa vizinha visível. Estávamos realmente isolados. Precisamos correr, sussurrei, praticamente carregando Pedro agora. Até aquela mata ali. Podemos nos esconder e depois seguir até a estrada. Mal tínhamos dado alguns passos para fora quando ouvi o grito furioso vindo de dentro da casa. Tinham descoberto nossa fuga e o estado de Júnior. Eles fugiram! Pegue a espingarda! Aquelas palavras me deram uma força que não sabia possuir. Praticamente carreguei Pedro, correndo pelos campos em direção ao pequeno bosque que tinha avistado. Atrás de nós, ouvi a porta bater e passos pesados. Vão pagar por isso! Gritou Ricardo, sua voz carregada de ódio. Vão pagar caro! Chegamos à beira do bosque quando ouvi o primeiro tiro. O estrondo da espingarda rasgou o silêncio da manhã, fazendo os pássaros voarem assustados das árvores. A bala passou longe, mas o segundo tiro veio logo em seguida, acertando uma árvore próxima a nós, lascas de madeira voando. Mãe, me deixa, murmurou Pedro, quase inconsciente. Vá sozinha, mais rápido. Nunca!
respondi, arrastando-o para dentro da mata densa. Nunca mais vou te deixar, filho. Vamos sair dessa juntos. A mata nos oferecia alguma proteção, dificultando a mira de Ricardo, mas também tornava nossa fuga mais lenta, com galhos e raízes para tropeçar, especialmente carregando Pedro, que agora estava praticamente inconsciente. Após o que pareceu uma eternidade arrastando-nos pela vegetação, ouvi o som mais doce do mundo: água corrente. Um riacho cortava a mata, e onde havia água poderia haver uma trilha, talvez uma estrada, talvez pessoas. Seguimos o curso d'água, agora sem ouvir mais os gritos ou tiros atrás de nós. Teriam desistido? Ou estariam apenas nos cercando, tomando outro caminho? O riacho nos levou até uma estradinha de terra, onde, para minha surpresa e alívio absoluto, vi um velho caminhão de leite parado. O motorista, um senhor de idade com chapéu de palha, olhou espantado quando emergimos da mata. Eu arrastando meu filho semiconsciente, ambos cobertos de sujeira, sangue e folhas. Pelo amor de Deus, senhora! O que aconteceu? Precisa de ajuda? Hospital. Foi tudo o que consegui dizer antes que minhas pernas finalmente cedessem, derrubando a ambos no chão empoeirado da estrada. O velho motorista não fez mais perguntas. Ajudou-me a colocar Pedro na carroceria do caminhão, entre os latões de leite, e dirigiu o mais rápido que aquele veículo antigo permitia até o hospital mais próximo, na pequena cidade de Brumadinho. As horas seguintes foram um borrão de luzes fluorescentes, vozes médicas urgentes, formulários para preencher. Pedro foi levado imediatamente para a cirurgia. O golpe na cabeça tinha causado um hematoma subdural que precisava ser drenado com urgência. A infecção estava avançada, sua temperatura corporal perigosamente alta. Enquanto os médicos lutavam para salvar meu filho, tive que enfrentar as perguntas inevitáveis da polícia local. Contei tudo: nossa verdadeira identidade, a história com Luiz décadas atrás, o aparecimento repentino de Ricardo e seu filho, o sequestro, nossa fuga desesperada. A senhora está dizendo que foram mantidos em cativeiro numa fazenda perto daqui? Perguntou o delegado, um homem de meia idade com expressão cética. E que esses homens são parentes de seu ex-marido que morreu há anos? Entendi a sua desconfiança. A história parecia absurda, fruto de uma mente perturbada. Mas as evidências estavam ali. Nossos ferimentos, as marcas de corda nos pulsos e tornozelos, o estado crítico de Pedro. Precisa encontrá-los, insisti. Eles não vão desistir. Vão continuar nos caçando. O delegado prometeu investigar, mas podia ver em seus olhos que não acreditava totalmente em mim. Afinal, sem um endereço exato da fazenda, como encontrariam o local? E mesmo que encontrassem, Ricardo e seu filho provavelmente já teriam fugido. Passei 3 dias ao lado do leito de Pedro na UTI, dormindo em cadeiras desconfortáveis, comendo apenas quando as enfermeiras insistiam. Os médicos não eram otimistas. Mesmo tendo sobrevivido à cirurgia, a infecção tinha se espalhado, causando septicemia. Seu corpo, já fragilizado pelas sequelas antigas, lutava com dificuldade. Na noite do 3º dia, tive que sair do quarto brevemente para falar com o delegado, que tinha retornado com novidades. Não querendo deixar Pedro sozinho, pedi à enfermeira que ficasse com ele até eu voltar. Ela concordou, dizendo que aproveitaria para trocar o soro e verificar os sinais vitais. O delegado me esperava na recepção, agora com uma expressão muito diferente da anterior. Senhora Santos, encontramos a fazenda que a senhora descreveu. Havia sinais de ocupação recente, mas ninguém lá. Porém, ele hesitou, como se escolhendo as palavras. Encontramos o corpo de um homem jovem enterrado nos fundos da propriedade. Aparentemente morto há poucos dias, com um ferimento na cabeça que corresponde à descrição que a senhora deu da luta no apartamento. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Júnior estava morto. Eu o tinha matado naquela fuga desesperada. Mesmo em legítima defesa, mesmo para proteger meu filho, a ideia de ter tirado uma vida me deixou nauseada. Ricardo deve ter enterrado o próprio filho antes de fugir, continuou o delegado. Isso torna a situação ainda mais grave. Agora ele tem ainda mais motivos para querer vingança. Mal tinha processado essas informações quando um alvoroço no corredor chamou nossa atenção. Gritos, correria.
O som do alarme de emergência. Meu coração gelou instantaneamente. Algo estava acontecendo no quarto de Pedro. Corri de volta, seguida pelo delegado. A cena que encontrei ficará gravada em minha mente até o dia da minha morte. Pedro estava convulsionando na cama, espuma saindo de sua boca, enquanto a equipe médica tentava desesperadamente estabilizá-lo. A enfermeira que tinha ficado com ele estava caída num canto, com uma seringa vazia ao lado. "O que aconteceu?" gritei, tentando chegar até meu filho. "Afaste-se, senhora", ordenou um médico. "Ele está tendo uma reação alérgica severa a algo que foi injetado no soro. Precisamos ressuscitá-lo." Naquele momento vi um movimento no corredor. Um homem se afastava apressadamente, de costas para mim. Mesmo sem ver seu rosto, reconheci a postura, o andar. Era Ricardo. "É ele", gritei para o delegado. "O homem no corredor. É Ricardo." O delegado reagiu imediatamente, correndo atrás da figura que agora também apressava o passo. Fiquei dividida entre seguir e ficar com Pedro. Mas não havia escolha real. Meu lugar era ao lado do meu filho, que lutava pela vida mais uma vez. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha existência. A equipe médica trabalhou freneticamente, aplicando medicações, tentando reverter o que quer que Ricardo tivesse mandado injetar no soro de Pedro. Orações desesperadas escapavam dos meus lábios enquanto observava, impotente, aquela batalha pela vida do meu filho. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o médico responsável se afastou da cama, passando a mão pelo rosto exausto. Conseguimos estabilizá-lo, mas está muito fraco. As próximas horas serão decisivas. A enfermeira que estava no quarto, agora consciente, contou que um homem vestido como médico tinha entrado, dizendo que precisava verificar o soro. Quando ela questionou, sentiu uma picada no braço e perdeu os sentidos. Era óbvio que Ricardo tinha planejado tudo, possivelmente observando o hospital por dias, esperando sua oportunidade. O delegado retornou 1 hora depois, frustrado. Ele escapou. Tinha um carro esperando nos fundos do hospital. Mas agora temos uma descrição clara, e todas as saídas da cidade estão sendo monitoradas. Aquela noite, não saí um segundo do lado de Pedro. 2 policiais foram designados para guardar a porta do quarto. Mas sabia que não seria suficiente. Ricardo tinha provado ser persistente, paciente e implacável em sua vingança. Enquanto estivéssemos vivos, não estaríamos seguros. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Uma decisão que mudaria tudo, mas que talvez fosse nossa única chance de sobrevivência. Na madrugada daquele hospital em Brumadinho, enquanto os policiais cochilavam na porta e Pedro respirava com dificuldade, ligado a tubos e máquinas, fiz a escolha que nunca imaginei precisar fazer. Peguei um pedaço de papel e escrevi um bilhete para o delegado, explicando minha decisão. Depois, suavemente, beijei a testa de meu filho. "Perdoe-me, meu amor. É a única forma de mantermos você seguro." Saí sorrateiramente do quarto, passando pelos policiais adormecidos. No corredor deserto do hospital, encontrei um telefone público e fiz uma ligação que planejei cuidadosamente. Precisava de ajuda, e só havia uma pessoa que poderia nos salvar naquele momento. 2 horas depois, uma ambulância não identificada chegou aos fundos do hospital. O motorista apresentou documentos oficiais, transferência urgente para um hospital especializado em Belo Horizonte. Os policiais, sonolentos e confusos com a burocracia apresentada, não questionaram muito. Afinal, o paciente precisava de cuidados que aquele pequeno hospital não podia oferecer. Fui com Pedro na ambulância, segurando sua mão inerte durante todo o trajeto. Mas não fomos para Belo Horizonte. Seguimos para uma clínica particular nos arredores de São Paulo, onde ninguém jamais nos procuraria. Uma clínica cujo diretor devia um grande favor à Dona Celeste, que moveu céus e terra para nos ajudar quando recebeu meu telefonema desesperado. "O paciente não existe oficialmente", explicou o Dr. Martins quando chegamos. "Nenhum registro, nenhum prontuário. Para todos os efeitos, vocês nunca passaram por aqui." Foi assim que Miguel Santos, ou Pedro Oliveira, desapareceu do mapa mais uma vez. No hospital de Brumadinho, a polícia encontrou apenas meu bilhete. "Precisamos desaparecer para sobreviver. Não nos procurem.
Um dia entenderão. Durante semanas, Pedro lutou entre a vida e a morte naquela clínica anônima. A substância que Ricardo injetou no soro era um composto de alta toxicidade que provocou falência múltipla de órgãos. Os médicos trabalharam incansavelmente, tentando reverter o dano, mas as perspectivas eram sombrias. Se sobreviver, provavelmente terá sequelas permanentes, explicou o Dr. Martins numa tarde chuvosa, enquanto observávamos Pedro através do vidro da UTI. O cérebro ficou sem oxigenação adequada por tempo significativo durante as convulsões. Assenti, engolindo as lágrimas. Meu filho tinha passado a vida superando sequelas de uma primeira tentativa de assassinato, e agora, décadas depois, enfrentava o mesmo desafio novamente. A história se repetia como uma piada cruel do destino. Nas longas noites de vigília ao lado do leito de Pedro, comecei a planejar nossa próxima vida. Não poderíamos voltar a ser Ana e Miguel Santos. Maria e Pedro Oliveira também estavam queimados. Precisávamos de novas identidades, um novo lugar, um novo começo. Dona Celeste, nosso anjo da guarda à distância, moveu suas influências mais uma vez. Através de contatos que nunca quis me explicar detalhadamente, conseguiu novos documentos para nós. Certidões, carteiras de identidade, históricos escolares, tudo o que precisávamos para recomeçar como Teresa e André Ribeiro, mãe e filho vindos do Rio Grande do Sul. Vocês precisam ir para longe, disse ela pelo telefone em uma das raras vezes que nos arriscamos a nos comunicar. Bem longe, talvez outro país. Mas outro país estava fora de questão. Pedro, agora André, precisaria de cuidados médicos contínuos e nossos recursos eram limitados. Decidimos pelo extremo norte do país. Boa Vista, em Roraima, parecia suficientemente remota, um lugar onde ninguém pensaria em nos procurar. Depois de 3 meses na clínica, Pedro finalmente teve alta. Como Dona Celeste previra, as sequelas eram significativas. A fala estava comprometida, arrastada e difícil. O lado direito do corpo apresentava fraqueza muscular, obrigando-o a usar uma bengala. A memória de curto prazo tinha sido afetada, fazendo-o repetir perguntas ou esquecer conversas recentes. Mas ele estava vivo. E enquanto houvesse vida, haveria esperança de recuperação. Nossa viagem para Boa Vista foi longa e exaustiva. Primeiro de ônibus até o Rio, depois um voo até Manaus e finalmente outro ônibus para Boa Vista. Pedro dormiu a maior parte do trajeto, exausto pelo esforço, e eu mantive vigília constante, sobressaltando-me a cada pessoa que entrava ou saía, imaginando Ricardo em cada rosto desconhecido. Chegamos ao nosso destino num entardecer abafado de 1994. Boa Vista era uma cidade em expansão, mas ainda mantinha aquele ar de fronteira, de lugar em construção. Perfeito para quem queria se perder, recomeçar, ser apenas mais um rosto na multidão. Com a pequena economia que tínhamos, o dinheiro da venda às pressas do apartamento em Belo Horizonte, enviado por Dona Celeste para uma conta anônima, alugamos um apartamento modesto num bairro simples, 2 quartos, uma sala-cozinha, um banheiro. Pequeno, mas limpo e acessível para a cadeira de rodas que Pedro precisava usar nos dias em que a fraqueza na perna era mais intensa. "Vamos ficar bem aqui, mãe?" perguntou ele naquela primeira noite, enquanto eu arrumava os poucos pertences que trouxemos. Sua voz era diferente agora, mais lenta, cada palavra um pequeno triunfo sobre o dano cerebral. "Vamos, filho, vamos ficar bem." Não sabia se acreditava realmente nisso, mas precisava acreditar, pela sanidade dele, pela minha própria. Os primeiros meses em Boa Vista foram de adaptação. Pedro, André, iniciou um intenso programa de reabilitação no hospital público. Fisioterapia 3 vezes por semana, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Os progressos eram lentos, mas constantes. Aos poucos, a fala foi ficando mais clara, a perna direita ganhando força, a independência retornando em pequenas conquistas diárias. Arrumei um emprego numa escola primária local, não como professora, mas como assistente administrativa. O salário era mínimo, mas complementado com a pequena pensão por invalidez que conseguimos para Pedro, dava para sustentar nossa vida simples.
À noite, depois que Pedro dormia, eu permitia que o medo voltasse. Olhava cada fechadura 2, 3 vezes. Verificava as janelas. Dormia com uma faca sob o travesseiro. A sombra de Ricardo Mendes ainda pairava sobre nós, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Seria sempre assim? Viveríamos para sempre olhando por cima do ombro, esperando que ele surgisse das sombras para terminar o que começou? 1 ano se passou. Depois outro. Nossa vida em Boa Vista ganhou uma rotina tranquila. Pedro, com esforço sobre-humano, conseguiu um emprego como desenhista numa pequena gráfica. Trabalhava meio período, nos dias em que se sentia bem o suficiente. Seu talento artístico, felizmente, tinha sido poupado pelo dano cerebral. Em 1996, recebi uma carta anônima no correio. Apenas um recorte de jornal de Belo Horizonte. A manchete dizia: empresário é condenado por assassinato do próprio filho. O texto relatava que Ricardo Mendes tinha sido preso, julgado e condenado a 25 anos de prisão pelo homicídio de Júnior. O corpo encontrado na fazenda tinha impressões digitais que comprovavam que Ricardo, não eu, tinha sido o autor do crime. Aparentemente, o empresário manteve o filho agonizante por dias após um ferimento na cabeça, recusando-se a buscar ajuda médica, o que agravou seu estado e levou à morte. Dizia a reportagem. Acredita-se que o crime esteja relacionado a um histórico de violência familiar que remonta a décadas. Não havia remetente na carta, mas reconheci a caligrafia no envelope. Dona Celeste, mais uma vez, cuidando de nós à distância. Ricardo estava preso. Preso de verdade, com uma sentença longa. Pela primeira vez em tantos anos, permiti-me relaxar um pouco. Talvez, apenas talvez, o pesadelo tivesse realmente acabado. Mas o dano já estava feito. Pedro nunca mais seria o mesmo. Os anos de tensão constante tinham deixado marcas em nós dois. O medo tinha se tornado um companheiro tão constante que não sabíamos mais como viver sem ele. Em 1999, Pedro conheceu Luísa, uma jovem professora de artes que trabalhava como voluntária no centro de reabilitação. Ela via além das cicatrizes, além da fala arrastada e da bengala. Via o homem gentil, talentoso e resiliente que meu filho era. Ela não se importa, mãe, ele me disse, os olhos brilhando de uma forma que não via há anos. Contei tudo a ela. Sobre o acidente, sobre as sequelas. Ela disse que só faz de mim mais interessante. Não contou toda a verdade, claro. Não mencionou nossos nomes verdadeiros, nem a longa fuga, nem Ricardo. Algumas verdades eram perigosas demais para compartilhar, mesmo com alguém que se ama. O relacionamento deles floresceu lentamente, com a cautela de 2 pessoas que conheceram o suficiente da vida para saber que nada é garantido. Em 2001, casaram-se numa cerimônia simples no jardim da pequena casa que conseguiram comprar juntos. Foi o dia mais feliz da minha vida desde o nascimento do meu filho. Vê-lo ali, de terno apesar do calor amazônico, apoiado na bengala mas de pé por conta própria, dizendo seus votos com a voz ainda ligeiramente arrastada, mas cheia de emoção. Foi como se todas as lutas, todas as fugas, todo o sofrimento finalmente tivessem valido a pena. Ele conseguiu, Zé, sussurrei para o céu, imaginando que meu falecido marido, o verdadeiro, o homem bom que conheci antes de Luiz, pudesse me ouvir de algum lugar. Nosso menino conseguiu. Em 2003, nasceu minha neta, Clara. Um bebê saudável, perfeito, com os olhos verdes do avô que nunca conheceria. Segurá-la nos braços pela primeira vez foi como fechar um círculo. A vida, apesar de todas as tentativas de destruí-la, seguia em frente, renovava-se, encontrava um caminho. Pedro era um pai dedicado, paciente, amoroso. As limitações físicas não o impediam de participar ativamente da criação da filha. Mesmo nos dias ruins, quando a dor na perna era quase insuportável, ou quando a memória falhava, frustrando-o até as lágrimas, encontrava forças para ler uma história, cantar uma canção de ninar, desenhar um bichinho para fazer Clara sorrir. Em 2006, recebi outra carta anônima. Ricardo Mendes tinha morrido na prisão. Aparentemente um infarto fulminante, sem chance de socorro. Era o fim definitivo do nosso pesadelo.
O último Mendes que nos ameaçava tinha partido deste mundo. Chorei ao ler a notícia. Não de alegria, como poderia se esperar, mas de alívio, de exaustão, de luto por tudo que tínhamos perdido, por todas as vidas que aquela família tinha destruído, inclusive as deles próprios. Acabou, filho, disse a Pedro naquela noite, mostrando-lhe a carta. Realmente acabou. Ele olhou longamente para o papel, depois para mim e finalmente para Clara, que brincava inocentemente no tapete da sala. Não, mãe, não acabou. Nunca vai acabar realmente. Faz parte de quem somos. E ele estava certo, claro. O medo, a vigilância constante, os pesadelos noturnos, tudo isso tinha se entranhado tão profundamente em nossas almas que se tornara inseparável de nossa identidade. Mesmo sabendo racionalmente que estávamos seguros, o corpo e a mente se recusavam a abandonar totalmente os velhos hábitos de sobrevivência. Os anos seguintes trouxeram uma paz relativa. Pedro e Luísa tiveram mais um filho, Lucas, em 2008. Minha pequena família crescia, florescia contra todas as probabilidades. Mudei-me para uma casinha próxima à deles, para estar por perto, mas dar-lhes espaço para serem sua própria família. Mas à medida que envelhecia, uma questão começou a me atormentar cada vez mais. Clara e Lucas não conheciam sua verdadeira história familiar. Não sabiam quem realmente eram, de onde vinham. Viviam sob nomes falsos, identidades construídas sobre mentiras necessárias. Eles têm o direito de saber, Pedro, disse numa tarde de 2015, enquanto observávamos as crianças brincando no quintal. Se algo acontecer conosco, ficarão sem conhecer suas verdadeiras raízes. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos agora grisalhos nas têmporas. A bengala, companheira de décadas, descansava contra a cadeira. E se souberem, o que ganham com isso? Uma história de violência, de fuga, de identidades falsas? Que bem isso traria? A verdade sempre encontra um caminho, filho. Melhor que venha de nós, com amor, do que descoberta por acaso, causando confusão e mágoa. Debatemos o assunto por meses. Luísa, quando finalmente incluída na conversa, ficou chocada ao descobrir a extensão do que tínhamos escondido dela. Mas após a surpresa inicial, foi ela quem mais apoiou a ideia de revelar tudo às crianças, de forma apropriada à idade, claro, sem os detalhes mais sombrios. Em 2018, numa reunião familiar planejada cuidadosamente, contamos parte da história a Clara, agora com 15 anos, e Lucas, com 10. Falamos sobre a necessidade de mudar de nome para escapar de pessoas ruins, sobre como tínhamos viajado pelo Brasil para encontrar um lugar seguro. Mantivemos os detalhes mais violentos para o futuro, quando fossem mais maduros para compreender. Então meu nome verdadeiro não é Clara Ribeiro? Perguntou minha neta, os olhos arregalados. Seu nome é Clara, assegurou Pedro. Isso nunca foi uma mentira. É quem você é, independente do sobrenome. As crianças absorveram a revelação com a resiliência surpreendente da juventude. Para eles, era quase como uma história de aventura. Fugas secretas, identidades novas, vilões derrotados. A realidade do trauma, do medo constante, da violência que quase destruiu nossa família, era ainda incompreensível para suas mentes jovens. E talvez fosse melhor assim. Em 2020, quando a pandemia atingiu o Brasil, enfrentamos novos desafios. Pedro, com seu histórico médico complicado, era grupo de risco. O isolamento forçado trouxe à tona velhos traumas. A sensação de confinamento, de perigo iminente, de ameaça invisível. Foram meses difíceis, revivendo fantasmas que achávamos domados. Foi durante esse período, trancada em casa com tempo demais para pensar, que decidi que nossa história precisava ser contada. Não apenas para nossa família, mas para outras pessoas que talvez estivessem passando pelo mesmo que passamos. O ciclo de abuso, a fuga desesperada, a reconstrução de uma vida a partir dos escombros. Quando as restrições diminuíram e pudemos nos reunir novamente, apresentei a ideia a Pedro. Ele inicialmente resistiu. É perigoso demais, mãe, e doloroso, revirar tudo isso. Não precisamos usar nomes reais, podemos mudar detalhes, mas a essência, a verdade do que vivemos, isso pode ajudar outras pessoas a encontrar força para sair de situações similares.
Após muita reflexão, ele concordou, com uma condição. Só depois que eu partir. Não quero reviver isso tudo novamente. Respeitei seu desejo, claro, mas comecei a escrever mesmo assim, em segredo. Páginas e mais páginas de memórias dolorosas, detalhando cada momento da nossa jornada. Era como drenar um veneno que tinha corrido em minhas veias por décadas. Doloroso, mas também purificador. Em janeiro de 2024, meu filho, meu guerreiro, meu sobrevivente, finalmente encontrou o descanso que merecia. Um AVC o levou durante o sono, pacificamente, sem sofrimento. Aos 57 anos, partiu deixando uma família que o amava, um legado de coragem e resiliência, e a liberdade para que eu finalmente contasse nossa história. E assim, meus queridos, chego ao fim desta narrativa que comecei há algumas semanas neste canal. De Ana Santos para Maria Oliveira, para Teresa Ribeiro, e finalmente apenas Vovó Ana para vocês, compartilhei a história mais dolorosa e também mais importante da minha vida. Se você está assistindo e se reconhece em alguma parte desta história, se vive com medo, se sofre abusos, se acha que não há saída, quero que saiba. Existe um caminho. É difícil, é assustador, muitas vezes parece impossível. Mas existe. E você merece percorrê-lo. Merece viver sem medo, merece ser livre. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada por tragédias inimagináveis, mas também por uma força que nem eu sabia que possuía. Vejo os rostos sorridentes dos meus netos, a vida que meu filho conseguiu construir apesar de tudo. E sei que, de alguma forma, vencemos. Não foi uma vitória limpa ou completa. Carregamos cicatrizes que nunca sararão totalmente, mas vencemos. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu joinha e se inscreva no canal da vovó. Compartilhe com quem possa precisar ouvir esta história. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós que enfrentaram situações difíceis e encontraram forças para seguir em frente. É uma comunidade de apoio e compreensão que tem salvado muitas vidas. Um abraço apertado desta vovó que aprendeu, da maneira mais difícil, que enquanto há vida, há esperança. Enquanto respiramos, podemos recomeçar. E que às vezes, das cinzas das piores tragédias, nasce a força que nem sabíamos que tínhamos. Até o próximo vídeo. Amém. No 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 vídeo. Amém.